Amigos, muito boa noite. Vocês estão aqui no Detetives Vascaíno, sexta-feira 13, por sinal, e a gente segue aqui firme e forte falando do Gigante da Colina, que ainda está sem técnico, ainda está sem rumo para 2025, e agora a diretoria vai acelerar os passos na busca por um novo treinador para que o planejamento da próxima temporada já seja colocado em prática o quanto antes. Afinal, do que adianta mirar em jogadores se o novo comandante, o cara que vai escalar, que vai montar o plano tático, não está agora lá para participar dessa engrenagem? Nesse vídeo de hoje eu vou atualizar o panorama dessa busca, das conversas que me entendo e reunir os principais jogadores sondados recentemente e te colocar a par, resumir para você em que pé está essa situação desses nomes. E tem nomes novos, viu? Isso e muito mais. Então você confere agora nesse boletim, mas antes não esqueça aí. Não esqueça do like, de compartilhar o conteúdo do amigo, de ser um membro do canal e também de ser mais um inscrito do Detetives. Então, ó, vem comigo nessa. Bom, e o Vasco, para variar, segue sem técnico, meus amigos, mas a expectativa é que essa novela acabe até o início da próxima semana. A diretoria está convicta de que não pode perder mais tempo nessa busca e precisa acelerar os passos para que o planejamento de 2025 seja destravado. Está tudo travado no Vasco. O Vasco não consegue avançar na questão da escolha dos reforços, das negociações que tem em mente, dos nomes oferecidos, das avaliações, enfim, tudo impactado. A figura de um treinador é muito importante justamente para avaliar o grupo que tem, as carências que precisam ser preenchidas e os nomes que podem aí reforçar os setores. E o planejamento do Vasco está parado, não anda, né? O clube ainda iniciou aí, né, meus amigos, a busca mirando um técnico estrangeiro. E ao que parece, pretende encerrar o foco no mercado brasileiro. Renato Gaúcho ainda é a bola da vez e surpreendentemente, né, porque apesar de ter sido ventilado no início, não era um nome assim cogitado, assim forte. Era tratado mais como uma especulação em meio a tantas outras. Além do mais, em seu último clube, o Grêmio, entrou em rota de colisão com o atual CEO do Vasco, o Carlos Amodeu. De qualquer forma, é evidente que houve uma mudança de rota, não se sabe por quê. Se por ofertas rejeitadas dos estrangeiros tentados, ou se por concepção mesmo da diretoria, que achou mais apropriado, né, voltar as atenções para um técnico do próprio país. Fato é que o Renato Gaúcho virou aí o favorito das últimas horas para ocupar aí um posto. São esperadas conversas durante esse final de semana para que o treinador possa ouvir mais detalhes do que se projeta e, claro, da proposta em si. Facilita o fato de residir no Rio, de priorizar esse lado familiar nesse primeiro momento. Quem conhece o Renato sabe que verão, praia, futevôlei e Rio de Janeiro combinam com ele, né? Resta saber se está mesmo propenso a assumir um clube que enfrenta aí uma grande interrogação em termos de investimentos futuros com essa situação da SAF. Ou se pretende, nesse primeiro momento, descansar e não pegar trabalho algum. O Renato não é muito aberto à imprensa, o seu empresário segue em silêncio também. Então fica aí um cenário de incertezas mesmo quanto a esse assunto. De concreto, apenas que é um nome que cresceu nas últimas horas. Mas o fato de conversar não quer dizer que vai fechar. E por isso o Vasco trabalha aí em outras hipóteses e vai tentar fechar essa questão nessa próxima semana para que possa efetivamente atacar o mercado, né, em busca de novas peças. Aí você me pergunta, e se o Renato não fechar, como fica? Felipe pode ser o técnico? Olha, eu não quero acreditar nessa hipótese do Felipe ser aproveitado, porque o discurso não era esse. Creio que o Vasco esteja trabalhando aí com outros nomes na manga para poder formalizar alguma proposta e esgotar essa situação. Então, amigos, vamos ficar de olhos aí bem atentos nas próximas horas, nos próximos dias, porque podemos, enfim, ter aí a definição de quem vai comandar o Vasco dentro das 4 linhas de 2025. Palpites? Olha, sinceramente, pelo cenário aí, de cada hora um treinador vira a bola da vez, é difícil cravar. Hoje é o Renato, mas amanhã pode ser outro. Então, e aí? Você acha que Renato seria um bom nome ou o Vasco deveria partir para uma outra escolha? Então, ó, comente aí e participe. Bom, enquanto o treinador não vem os cogitados para fazerem parte do grupo de 2025, segue a todo vapor. Como vocês sabem, o Vasco fez muitas sondagens nesse período em algumas peças. Algumas mais concretas, outras sem muita importância.
E alguns jogadores, claro, acabaram aí ganhando mais destaque. E eu decidi nesse vídeo hoje, para complementar, atualizar para vocês a situação desses procurados, ou desses que estavam na mesa do Vasco e ainda estão, e trazer novos atletas, inclusive, né, que chegaram de última hora. Vamos começar com o zagueiro Davi Ricardo do Ceará, né? O Vasco fez uma sondagem ao jogador, mas não junto ao Ceará, meus amigos, mas sim ao empresário do atleta, o agente Daniel Coracini. Segundo ele, com quem eu conversei antes, né, a sondagem foi feita para saber as condições do negócio e parou por aí. Até hoje, nenhum avanço. E para ser bem sincero, o Ceará, creio que não vai liberar o jogador assim tão fácil. Vai querer uma grana dobrada pelo que pagou nele. Já ofereceram mais de 5 milhões de reais do jogador e o clube cearense não vendeu. Então essa é a situação deste atleta. Vamos a outro zagueiro aí, o que eu trouxe há uns 2 dias atrás, o Luizão do West Ham, de 22 anos. Muito cuidado, tá, meus amigos, com os cortes que vão sendo feitos aí das minhas notícias, porque acabam deturpando aí alguma coisa que a gente fala. Olha, sobre esse jogador, o Vasco no momento não fez nenhuma consulta. O que ocorreu sim foi um oferecimento do próprio empresário do atleta, o Wagner Trentin. O nome está na mesa do Vasco, né? E quando o empresário diz que depende do clube, é mais no sentido de avançar, se o clube vai decidir avançar ou não, simples. E ele só ofereceu, porque nas janelas passadas o Vasco tinha feito uma consulta pelo atleta, mas não se chegou a um acordo. Agora as coisas mudaram. O jogador quer voltar ao futebol brasileiro para ganhar mais minutagem e acompanhar o parto da esposa. E o West Ham não deve colocar muitos impedimentos nisso. O empréstimo com opção de compra para o clube interessado é o que se comenta nos bastidores. Para fechar a parte da zaga, voltemos ao Kaique, jogador do Almeria, que falamos ontem. Aliás, eu vou até me corrigir aqui, porque vocês sabem que eu sempre gosto de colocar os nomes com quem eu falo, para a situação ficar ainda mais verdadeira. E ontem eu acabei esquecendo de mencionar o nome do diretor de esportes do clube espanhol, e muitos até me perguntaram. O nome é o João Gonçalves, um português que toma conta do futebol do Almeria. É com ele que eu falei ontem. Ele me posicionou sobre esse jogador, disse que ninguém do Vasco falou com eles sobre o Kaique e que o Almeria não tem intenção de ceder o jogador. Mas quando ele fala isso, amigos, não é só em relação ao Vasco. Eles não têm intenção de ceder nesse primeiro momento para qualquer time. Então esta é a situação atual deste atleta. Vamos agora de volante, o Tietê, jogador que está encerrando seu vínculo com o Botafogo nesse final de 2024. O Vasco está de olho, monitora. O staff do atleta não quer responder meus questionamentos sobre esse suposto interesse do Vasco ou sobre o seu futuro. E dá todos os indícios aí de que possa estar rolando algo. Mas por hora a gente não tem como cravar. Mas é um jogador que está no radar, sim. Por fim, bora pro ataque, né? Começando pelo paraguaio Isidro Pita do Cuiabá. Olha, esse eu já adianto logo que está descartado. O Vasco não vai focar em jogadores que precisem investir muito. E o Cuiabá está pedindo muito alto pelo Pita, cerca de 38 milhões de reais. Foi o que pediram ao Bahia pelo jogador. E o próprio Bahia tirou o time de campo. Ele que interessava também ao Vitória. O Vasco sondou sim o agente do jogador, mas no caso foi uma abordagem superficial. Foi o que me contou um dos seus empresários, o César Arguello, né? Uma abordagem nada concreta. E certamente o Pita, por esse valor, deve ir para o futebol do exterior, que tem mais bala na agulha. E agora o garoto Joaquim Lavenga, de 19 anos, do River Plate do Uruguai. Jogador esse em fim de contrato por lá e que não deve permanecer. Os seus empresários estão aí recebendo muitas sondagens de várias partes do mundo. Argentina, Europa, México, do Brasil. E a tendência é ele se valorizar ainda mais por conta da sua participação no próximo Campeonato Sul-Americano Sub-20, marcado para janeiro. O Vasco está em cima, está de olho, vem marcando sob pressão, mas vai enfrentar forte concorrência. E essa daí está sendo encarada também como uma oportunidade de mercado. E para fechar, o nome que surgiu de ontem para hoje, parece estar quente. O ponta esquerda, né, o Tomás Coelho, que pertence ao Atlético Paranaense, pontinha enjoado mesmo. As informações que chegam que o Vasco abriu conversas com o clube paranaense para ter o atleta. Segundo os amigos do Globoesporte.com, que trouxeram essa notícia há pouco, o Vasco colocou na mesa uma proposta envolvendo ceder o zagueiro Léo, mais uma compensação financeira para receber o jogador argentino,
que tem contrato por lá até o final de 2025. O que está pegando nisso? Está pegando é que o Vasco ainda está devendo ao Atlético pela negociação com o Hugo Moura, né? Então essa dívida impacta diretamente nesse negócio. Teriam que entrar num belo acordo aí e o Léo, claro, aceitar essa transferência e jogar a Série B. Meio complexo, né? Tratei, inclusive, de procurar o empresário do Tomás Coelho antes de entrar no ar, o Marcelo Simonian, da Dodge Sports. Ele visualizou minha mensagem perguntando sobre essa situação do Vasco, sobre o futuro do jogador e não me respondeu, galera. Então, vamos ficar de olho aí que essa situação pode sim esquentar em breve. O que você acha desse jogador? Engrandeceria aí o Vasco nesse primeiro momento? Então, ó, deixe também o seu comentário aí embaixo do vídeo antes da gente se despedir. Olha, e antes de eu ir, eu vou dar um recadinho a você, torcedor, que anda perdido aí no meio de um noticiário recheado de fake news. Olha, muito cuidado com as narrativas que têm tomado conta do noticiário do Vasco, principalmente em relação à venda da SAF. Em relação aos jogadores, eu já alertei vocês que essa época do ano vão chover nomes e muitos deles sem total sentido, né? E outros sim. Mas em relação à venda da SAF, há muita desinformação aí sendo colocada e o torcedor acaba comprando uma ideia que não faz parte desse cenário atual. Por isso, eu sigo a minha linha. Eu tenho a informação, apuro, confirmo e posto, mesmo que demore. Eu não tenho pressa, não vou chutar, inventar ou criar cenários futurísticos sem qualquer fundamento. Nos últimos dias, o que circulou de informação diferente sobre os tais investidores da SAF não está no gibi. E o engraçado é que antes ninguém sabia de nada. Foi só vir à tona o nome de alguns supostos investidores para que surgisse aí informações exclusivas, bombas e muita coisa soltada aos quatro ventos aí, né? E de caras bilionários que não tem assim tão fácil acesso de diálogo, né? Repito, filtrem suas fontes de notícia, galera. Filtrem e vejam o histórico de quem está passando a informação. Isso conta muito para que você leve fé na notícia ou simplesmente ignore. Mas não dá para comprar todas as narrativas que são colocadas, né? Ainda mais numa época do ano onde são escassas notícias referentes aos clubes. Então, ó, fique ligado, torcedor. Bom, tô indo, em breve a gente retoma aqui com o Noticiário Cruz Maltino. Um grande abraço, um grande final de semana para vocês e até a próxima.